Como que faz para ter isso? Anota o código. Modelagem. A China não tinha mão de obra capacitada, não tinha pessoas com mentalidade aberta. Fez o quê? Contratou as pessoas mais caras do mundo. Então, continuam fazendo isso, eles não vão parar com esse processo. Trouxeram essas pessoas para a China, levaram para lá no caso, e começaram a construir as maiores máquinas, as maiores tecnologias, e começaram com o mastermind trazer as pessoas de fora. Minha maior decepção nessa viagem, que eu estou chocado até agora, não consigo esconder. Japão. Japão e China. Na minha cabeça, até agora, trocaram os nomes dos dois. Certeza absoluta. Que eu cheguei no Japão, nem tinha isso na viagem. A viagem era só a China. Aí eu peguei o roteiro e falei assim, vocês já perceberam que o Japão é do lado? Nós não vamos no Japão? Pode pôr o Japão. Eu, pô, vai ficar mais caro. O que eu vou aprender lá não vai. Pode pôr o Japão. Sabe quantos dias nós ficamos no Japão? 1. Aí eu pousei no Japão, aí eu olhei para o Japão e falei, o que está acontecendo aqui? Aí comecei a respirar assim e falei, tem um trem errado aqui no Japão. Aí fiquei com esse negócio, fui para a China. Quando eu cheguei na China, eu falei, está trocado os nomes. Eu esperava que o Japão da década de 90, altamente tecnológico, da década de 90, era para ser a China de hoje. Aí eu descobri o código. Vocês querem pegar o código do Japão? Os caras é muito mais inteligente, muito, olhando para histórico, tá? Não para hoje. Só que o inteligente não é aquele que está 100 anos na inteligência, é aquele que continua se adaptando. O Japão parou de adaptar. O que aconteceu? O Japão é autossuficiente em gênio, em gente que faz e fabrica e acontece, não sei o quê, só que hoje dificilmente você tem uma marca japonesa na sua casa. A Nokia, eu até errei falando que era do Japão, é da Finlândia. Você não tem mais celular de Japão, você não tem TV de Japão, você não tem mais nada do Japão. Acabou. O que está acontecendo? Acontecendo o seguinte, o Japão não se abriu para trazer mentes novas, para forçar o próximo nível de crescimento. E mesmo sendo muito bom, parou no tempo. Eu estou lá dentro do ônibus e vendo toca CD. Aí começo a ver as coisas tudo atrasadas. Eu falei, mano, isso aqui não é o Japão, não, tem alguma coisa errada. Porque nem no Brasil tem toca CD mais em carro. Vocês entenderam o que eu falei? O Japão é mais tradicional que a China. Só tem um problema. O tradicionalismo atrapalhou ouvir outras pessoas de fora. De civilidade, vocês têm que anotar o código, tá? Se vocês quiserem ser civilizado, não tem outra nação mais civilizada no mundo que o Japão. Pode ir para lá, fica lá 6 meses, vai virar uma pessoa civilizada. Estados Unidos, ninguém. É lá no Japão. Não tem lixeira na rua. O povo, cada um cuida do seu próprio lixo. Eles deram uma surra na gente, né, na Copa. Eles não chegaram a lugar nenhum na Copa, mas aquela cena até hoje me dói. Eles foram para o estádio, não jogou um lixo no chão, terminou o jogo, eles foram lá e cataram o lixo que o povo brasileiro jogou. Eles limparam o estádio. Esse é o povo japonês. Só tem um detalhe, seja tradicional nos princípios, anota esse código aí. Ser tradicional nos princípios, nas outras coisas não. Se você não abrir sua mente, já era. Então a gente não ouve falar de Japão com tecnologia, alta tecnologia, nós não estamos vendo o Japão mais com essa conversa. Por quê? Porque ignorou aí o que os Estados Unidos faz muito bem há muito tempo, só que a China copiou e pôs para ferrar, com um nível que ninguém nunca fez. Os tantos de trilhões que os Estados Unidos usou com guerra e para proteger o mundo, com OTAN e companhia, a China gastou fazendo infraestrutura. Se os Estados Unidos... Alguém aí abre na internet para mim, acha aí, se eu não estiver enganado, foi 6 trilhões de dólares que os Estados Unidos gastou em 20 anos de Afeganistão. Olhem para mim. Alguém vai olhar? Checa aí, por favor. Salvo engano, são 6 trilhões de dólares que os Estados Unidos gastou só para controlar o Afeganistão. Vocês viram como é que foi o desfecho? Viram ou não? Ano passado, retrasado? 8 tri de dólar. De dólar? 2 tri ou 8 tri? 28 tri. De reais, né? Em dólar. 8 tri dólar. Eu prefiro ficar com aquele ali. 8 é mais bonito que 2. Resumindo, se for 2 trilhões ou 8 trilhões de dólares, 2 tri de dólar é o PIB do Brasil. Você imagina, só para conseguir segurar a onda no Afeganistão, gastaram PIB. Sabe o que é PIB? PIB é o Produto Interno Bruto. São os gastos governamentais, consumo interno, importação. Não. Exportação, isso é tudo mais, menos importação. Esse é o PIB. É uma fórmula onde mede mundialmente, né, a riqueza que é gerada por um povo. Esses caras só na guerra do Afeganistão gastaram o equivalente à riqueza do nosso povo, 220 milhões em um ano. Vocês entenderam ou não?
Então, eles entraram numa vertente para se manter super poderosos com o negócio de guerra. Nós somos bons na guerra, guerra. Os caras não entram em guerra, mas começam a pavimentar o mundo inteiro. Esse é o grande lance. Agora eu vou mostrar o seu paralelo. Você vive entrando em guerra que não vai te dar merda nenhuma e não está investindo em infraestrutura pessoal. Suas conexões, mas vive em guerra. Viu lá um vídeo que o Pablo Marçal cortou a menina no meio da fala. Vive nas guerras que você nem sabe. Aí depois vê um vídeo 2, aí você fala, e agora? Acabou a munição. Ainda tem o vídeo 3, que eu ainda nem soltei. Mas as guerras que você entra não faz nem sentido. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, vai ouvindo. Você tem uma visão de China, que China é aquele povo da 25 de março. A mesma visão que você tem do Islã, que é completamente distorcida, é o que alguém te fala, você tem que conhecer o Islã. Aí alguém aqui já é religioso, você não sabe de nada. Você tem que aprender. O Islã, eles têm uma promessa que saiu da boca do Deus vivo. É filho de Abraão. E você não conhece as coisas como elas são. E às vezes você fica pensando assim, mas lá na Europa, o Islã que fugiu é diferente do Islã que está lá no Oriente Médio, o lugar mais próspero da Terra hoje. O lugar que tem visão de futuro, completamente diferente de qualquer outro lugar. Pablo, e aí? Para que você vai ficar falando de China e de outras nações? É para exaltar as nações? Não, é para ver se você prospera igual elas. Alguém falou para mim, para de ficar fazendo propaganda da China, porque isso vai atrapalhar a balança comercial. Aí você que não tem uma balança comercial mental boa, não entende o que significa importar. Tem 21 milhões de empresas no Brasil, 0,23 delas importam, e os 2 maiores países do mundo são os 2 maiores importadores do mundo. Logo, a sua lógica não funciona. O que a gente precisa é importar também gente. Importar know-how, importar gente que vai forçar a gente a produzir. O que a gente tem que fazer? Sempre exportar mais do que importar, mas nós somos um povo que só exporta a coisa natural e depois volta ela mexida e a gente compra por 5 vezes mais caro. Não faz sentido. Isso aqui para você entender o seguinte, se você importa algo para cá, a nossa grande briga é como que a gente faz isso aqui. É isso que a gente tem que aprender a fazer. Cada 10 produtos que eu vi na China, 7 ganha de qualquer preço aqui da nossa indústria. Então você é contra a indústria. Negativo. Eu quero trazer um monte de chinês que trouxe um monte de gente de vários países. Eu quero eles aqui produzindo para a gente pegar o know-how deles. É o que você tem que fazer. Ué. Por exemplo, se você ficar a vida inteira dependendo de Pablo Marçal, você é igualzinho um país que depende da China. Não, mas é o melhor que existe no mundo. Não, é como que ele faz. Anota essa palavra aí. Como. É o que você deve fazer. O que eu fiquei abismado na China, não falei, eu vou mudar para a China. Não me deu um pingo de vontade de mudar para a China. Mas o como era toda hora. Mas como é que vocês fizeram uns prédios desses? Mas como é que... De onde vocês tiraram isso? Aí eu fiquei perguntando, de onde vocês arrumaram dinheiro? Eu fui pesquisar. Que tanto de dinheiro que é isso? Eles têm mais dinheiro que os Estados Unidos? O que é isso? Aí descobri. Os caras são sócios das empresas. O modelo comunista não funciona. O que eles fizeram? Eles falaram, queremos ser uma grande nação. Então nós temos que copiar a grande nação. Vamos modelar os Estados Unidos. Descobriram um negócio chamado metacapitalismo. O que é o metacapitalismo? Colocar um pouco de riqueza na mão de poucos. E aí eles chamaram esses caras e colocaram uma fábrica de bilionários. E aí você vê um comunista. Comunista gosta de bilionário? Eles falam assim, ó. O que eles falam? Bilionário tinha que deixar de existir. Bilionário tinha que morrer. Eu desafio qualquer pessoa do Brasil ou do mundo que não gosta de bilionário a achar alguma coisa dentro da sua casa que você comprou. De cada 10. Se for qualquer coisa famosa, cada 10, 8 é de algum bilionário. O seu celular, sua televisão, seu carro, tudo que você tem, que você comprou, foi um bilionário que fez. Significa o quê? Que esse é um sistema chamado metacapitalismo. Quanto mais gente rica tiver governando riqueza, mais possibilidade de qualquer povo ficar rico vai acontecer. China com aquele tanto de comunismo, o que acontecia? Não saía da miséria. Eles fizeram o quê? Entregaram as potências na mão de alguns. Entregaram, eles fizeram entrega. Só que aí, por que esse Estado tem esse tanto de dinheiro? Porque além de cobrar o imposto, eles são sócios de algumas empresas. Imagina, o que é isso? Aí você vê o governo do Brasil. O governo do Brasil fica só aumentando imposto para ver se dá conta de regular o negócio. Mas não investe nada em infraestrutura. Você vai em vários lugares aqui nesse país, não tem infraestrutura. Eu estou te contando isso, né? Estou pedindo voto para você não. Eu estou te pedindo para você votar em você, como presidente da sua vida. Se você entender que o que muda a vida de uma pessoa é a tal dessa infraestrutura, as suas pavimentações,
as suas conexões. Vai mudar tudo. Se você for lá na China, você vai escolher um bom produto, você pode ficar rico com isso. Vou dar um exemplo. Nós compramos vários produtos. Vai começar a chegar em alguns meses aqui no Brasil. A gente consulta aqui no Brasil, não tem como nem comprar. Porque não tem nem explicação a diferença do preço. E a pior parte de todas é que eles produzem lá. O Brasil cobra em alguns produtos 100% de imposto e ainda chega a metade do preço. Tem alguém enganando a gente, sim ou não? Eu comprei um carro, uma Escalade, a Cadillac. Aqui você vai comprar o carro, custa 2 milhões de reais. Lá eu paguei 130 mil dólares no carro. Não tem como nem esconder uma informação dessa, porque está tudo na receita. Eu fiz direitinho, bonitinho. Imposto. Na hora que eu fui trazer o carro, atravessar, eu fiz a importação. O imposto, eu nunca mais vou esquecer. 600 mil reais de imposto para o governo brasileiro. Vocês entenderam ou não? 600 mil, assim, eles mandaram lá um boleto, eu olhei. Aí veio na minha cabeça assim, vai embora. Isso não tem solução. Tem solução. Se a China conseguiu, quem somos nós para não conseguir?